Oiê, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao meu canal. E se você tá rolando a tela aí buscando algum conteúdo sobre véu de Maia, Schopenhauer, teoria das ilusões, para você colocar na sua redação, responder aquela questão de filosofia, sociologia sem grandes dificuldades, aqui você encontrou. Eu vou simplificar esse conteúdo. Fica até o final desse vídeo que eu garanto que você vai sair daqui dessa aula entendendo esse conteúdo de uma vez por todas, tá bom? Bom, antes de tudo, pessoal, antes de começar, eu peço para você curtir o nosso vídeo. Esses conteúdos são produzidos e entregues de segunda a sexta-feira, no maior capricho aqui, no maior cuidado para que você tenha conteúdo de qualidade gratuito. E vai lá também, dá um joinha para a gente entender que esse conteúdo está sendo relevante, está sendo bacana para você, tá? Toda vez que você interage com o conteúdo aqui no YouTube, ele entende que isso é importante para você, que isso é bom para você. Então ele vai e divulga isso e dissemina, distribui para pessoas que, como você está procurando o mesmo conteúdo, tá bom? Então me ajuda a distribuir esse material. Bom, sem mais enrolações, pega papel e caneta e agora sim vamos para o que interessa. Pessoal, eu quero falar dele, Arthur Schopenhauer, nascido na Polônia em 1788. O pai dele era um comerciante aí muito bem sucedido. A mãe era uma escritora também com muito status quo na sociedade, com muita representação. Ele teve aí os estudos na sua vida de infância, adolescência muito bem direcionado. Porém, aos 12 anos, o pai dele faleceu. A mãe dele, quando ele já estava finalizando a adolescência, também faleceu de saúde e aí ele foi morar sozinho. Bom, terminando aí a faculdade, detalhe, tá? Ele se formou aos 25 anos, ele já era formado como doutor na Universidade de Berlim, Alemanha. Bebeu da fonte ali do Immanuel Kant, de Platão, bebeu também bastante de Nietzsche, inclusive as ideias do Schopenhauer, que eu vou comentar aqui nesta aula. Pessoal, um parênteses aqui, tá? Um parênteses que eu quero fazer antes de começar, de continuar o discurso aqui. Quando a gente fala desses filósofos, sociólogos, pensadores, entenda que eles têm bastante pesquisa. É uma vasta pesquisa. Eles não têm uma ideia só. Eles têm várias ideias, vários conceitos. São muito ricos de conteúdo. Então, o que eu quero tratar hoje aqui é Arthur e o conceito de véu de Maia. Arthur Schopenhauer e o que ele se relacionou com hinduísmo e budismo com o véu de Maia. É isso que eu quero. Kelly, mas tem também a representação das vontades, isso é outro vídeo, ok? O que eu quero colocar aqui é o véu de Maia, porque se eu misturar as duas coisas, eu vou mais te confundir do que te clarificar. Eu vou mais te atrapalhar do que te ajudar. Então vamos, que nem o Jack Estripador, vamos cortar por partes aí, né? Cabeça, membros, e vamos pegar um conteúdo dessa parte, ok? Bom, vamos lá. Continuando o raciocínio. Aos 25 anos ele já era doutor na Universidade de Berlim, na mesma universidade que Hegel ministrava aula. Ele não teve muita receptividade nessa faculdade, pessoal. Digamos assim que as ideias de Arthur Schopenhauer naquele período no Ocidente, ela não era muito bem aceita, digamos assim. Tem alguns textos que falam que algumas das aulas dele tinha apenas meia dúzia de alunos, que os alunos deixaram de assistir. Realmente, ele não ficou muito tempo na universidade, ele chegou lá para ministrar aula durante 2 anos e já saiu. E só no fim da vida dele é que as obras dele ganhou relevância, ganhou espaço, ganhou voz na sociedade ocidental, ok? Aí você pergunta, mas que beleza, Kelly, mas se ele é tão importante assim, por que naquele momento a sociedade ainda não olhava para ele e dava importância para ele? Por que naquele momento ele não era ouvido? Porque, pessoal, ele foi um dos raros filósofos que trouxe um conceito do mundo oriental para o mundo ocidental. Calma aí, Kelly, como é que é isso? Simplifica esse negócio aí. Olha só. Normalmente, os filósofos que viviam ali no mundo ocidental tratavam de um ponto de vista, de um viés, de um modo de olhar e analisar o mundo, as relações humanas ocidental. É como se de repente eu quisesse trazer um conceito, eu falo bastante aqui inclusive, um conceito aqui para o Brasil de não consumamos mais carne, porque lá na Índia
a carne bovina, ela é vista como sagrada. O animal ali, o boi, a vaca, é visto como sagrado. Então a gente não pode mais consumir. Aí você vai olhar e fala assim, Kelly, você tá viajando, isso nunca vai acontecer, é muito improvável que isso aconteça. Realmente, é muito provável que isso aconteça, tem toda razão. Tô viajando se eu fizer uma coisa dessa. É um conceito oriental que a gente tá puxando pro mundo ocidental, não vai rolar, não vai funcionar. É como se você tá ouvindo isso daqui no Brasil, lá no sul eles utilizam uma bombacha, uma calça, um modelo, vai lá no Google, dá uma pausa no vídeo, calça, bombacha. É como se a gente falasse que isso daí tem que usar aqui em São Paulo, tem que usar no Ceará, na Fortaleza, você vai falar que ele tá viajando, isso aí não vai usar, não vai usar, é uma cultura de determinada região, entendeu? Então ele olhou de ponto de vista ali transcendental, ele olhou por cima, ele não analisou necessariamente ali, ele analisou aquela sociedade sobre um ponto de vista oriental. E que ponto de vista oriental é esse? Escreve, tome nota aí. Véu de Maia. É isso aí, véu. Véu, sabe aquele véu que se coloca no rosto, normalmente na cabeça, enfim? Véu de Maia. Quem era Maia, pessoal? Aí eu vou precisar também que você dê uma pausa aqui para te trazer um conceito do Oriente, ok? Porque isso não é um conhecimento que o Schopenhauer criou. Ele fez uma comparação. Maia é um conceito do hinduísmo e do budismo. É uma deusa que ela, digamos assim, tá? Tem essa deusa, a Maia, e tem o deus Brahma. Esse deus, Brahma, ele olha a realidade nua e crua. A realidade tal como ela é. Ele é, digamos assim, é a última dimensão da realidade. Vou dar um exemplo para você, tá? De repente, sabe aquela situação que alguém fala assim, nossa, eu te chamei a atenção, eu briguei com você ali, mas foi pro seu bem. Brahma falava, não. Você brigou porque você quis, você brigou por qualquer outro motivo. Você brigou porque você utilizou de um modo rústico de explicar, porque você não tem um certo tato de lidar com as pessoas, porque você não tem um vocabulário mais sensível, você não tem um vocabulário mais ressignificado, você foi o rústico, por isso que você brigou tentando ajudar. Não é porque você queria o bem dela, é porque você queria brigar mesmo e tá ok. Talvez você queria trazer um conceito moral, talvez você queria chamar atenção, mas você brigou, é ponto, e isso. Brahma, digamos assim, ele era a última capa da realidade. É a realidade nua e crua, ok? E Maia, não, Maia é o contrário. Ela pegava aquela realidade e colocava, não, é isso mesmo. Vamos entender que talvez essa pessoa que falou desse modo com você, ela não tenha um conhecimento para falar de outro modo. Ela não teve um tato realmente, faltou ali para ela inteligência emocional, inteligência cognitiva, faltou conhecimento, faltou conceito, faltou vivência para que ela pudesse te transparecer isso de outra forma, te orientar, te aconselhar. E é aí que entra esse véu. É como se ele pegasse uma realidade e ele colocasse ali, digamos assim, né, um viés, um ponto de vista mais sensível, mais tênue, mais leve, digamos mais amoroso. Vou dar uma outra comparação aqui, tá? Um dos véus que a Maia comenta e que o Arthur pegou aqui também para fazer comparação com a ideia dele é o amor. É isso. Eles dizem que o sentimento, o amor, ele é um véu de Maia. Ele é um véu da realidade. Como assim? Brahma, a realidade, nua e crua, fala, olha, as pessoas elas só precisam procriar, se reproduzir para dar continuidade à espécie humana. Apenas para isso, viu? Apenas isso. Se você olhar o humano com todos os seus defeitos lá, o seu cônjuge, seu marido, a sua esposa, o seu namorado, você não vai querer em momento nenhum ter filho com aquela pessoa. Você vai falar, nossa, vai vir carregado de defeitos. Nossa, que dificuldade de criar filho com essa pessoa. Nossa, véio, já tô vendo tudo que vai dar. Quando você tira o amor da realidade, você consegue ver, digamos, aquele indivíduo de forma inapropriada para te colaborar a criar, a educar um indivíduo, um novo ser humano, uma pessoa, um filho. Aí quando você coloca um véu, que é o amor, você fala, não, mas eu faço isso porque, por outro lado, eu gosto muito das qualidades dele, eu vejo amor, assim, você tá falando todos os defeitos, mas eu consigo ver qualidade nessa pessoa, não é bem assim, não. Talvez essa pessoa é desse jeito por causa de N fatores, e aí você começa a achar explicação, você começa a olhar aquele indivíduo com quem você quer, de repente, reproduzir, procriar, de uma forma mais amorosa. Para o conceito de véu de Maia, para o conceito de Arthur, você está olhando aquilo de forma mais iludida. Aí você olha e fala, nossa, Kelly, mas
que tenso isso, hein? Será que é isso mesmo? Mas se a gente for olhar assim, então a sociedade não se procria, a sociedade não vai se reproduzir se não tiver o amor. É isso, pessoal, é isso. Arthur Schopenhauer, no final de tudo, ele fala: indivíduos, seres humanos, eles são dotados, eles são movidos por sentimentos, eles são passionais, eles são movidos por vontades, por emoção, não por razão. Vou dar um outro exemplo aqui, tá? Dessa ideia de um véu. Vamos supor que você estude de segunda a sexta-feira, a escola tá difícil, você tá sendo cobrado por você mesmo, pelo seu pai, pela sua mãe, ou então você trabalha, não vendo retorno, sabe que aquilo você tá plantando uma semente a longo prazo, você tá com algumas dificuldades no dia a dia de organização, de planejamento, de sono, de rotina, de atividade física, de desgaste emocional por alguma questão do seu dia a dia, aquilo tá um caos. Se você não tiver um véu e olhar aquilo, qual que é o véu? O véu é o que eu tô plantando, é o que eu quero olhar lá na frente, é o que eu quero colher, é aquilo. Eu vou hoje suportar qualquer dor e qualquer sofrimento porque eu tô olhando lá na frente. Tem até uma teoria do bambu que fala que quando você planta o bambu, ele fica 4, 5 anos enraizando, e só depois no quarto, quinto ano final é que ele vai realmente crescer. Então ele fica se estruturando para dentro, crescendo para dentro, abrindo o caminho para quando ele crescer, ele ter base para sustentar. Aí você pensa e fala: nossa, pro, que viagem do Arthur. Tenta colocar isso no seu dia a dia. É quando o Schopenhauer, Arthur Schopenhauer, ele trouxe lá um conceito do Oriente para o Ocidente, e o Ocidente olhou aquilo e falou: o Ocidente, neste momento, pessoal, eles estavam muito embebidos pelo quente, que fala muito da razão, tá? E Nietzsche ainda ia adentrar muito ali aquele panorama alemão e ocidental. Então, digamos que Arthur ele foi um precursor dessa visão, desse viés, tá? Então, a sociedade ocidental olhou e falou aquilo: não, não é isso não, nós seres humanos sabemos o que é para fazer e fazemos com total racionalidade, olhando as coisas tal como ela é, seguindo o mesmo. Não é bem assim que você está falando. E Arthur trouxe então aí esse conceito, digamos assim, precursor. Ele não foi bem quisto, pessoal, por isso que inicialmente as ideias dele não eram bem-vindas. Voltando ao raciocínio, como que a gente pode utilizar isso dentro de uma redação? Pessoal, você pode utilizar isso para as redações que elas são mais reflexivas, que elas são conceitos abstratos, por exemplo, depressão, síndrome do pânico, suicídio lá de Durkheim, algumas questões de saúde mental. Visto muito isso na sociedade, né? Talvez se você parar para analisar, buscar agora, você consegue identificar de repente dois indivíduos que nasceram numa realidade muito caótica, muito difícil, de estrutura financeira, emocional, espiritual, acadêmica, de ensino, relacionamento com as pessoas. Ambos nasceram na mesma deficiência de estrutura de vida, porém um teve uma realidade próspera, desenvolveu, saiu daquele mundo, ele foi para um outro mundo, pessoal. Um mundo onde ele teve educação, onde ele vai ter uma felicidade financeira, onde ele vai construir a família dele, um outro mundo de um outro indivíduo, onde ele vai ter saúde. E você tem esse outro indivíduo que muitas vezes ele vai dentro daquele panorama dele caótico, ele vai ser um líder ali, mas do caótico, ok? Digamos assim, do submundo, do aquilo que a sociedade olha e fala: isso daqui não é bem quisto, é meio marginalizado pela sociedade, marginalizado não de crime necessariamente, mas marginalizado de ficar à margem da sociedade, ok? Ele vai ficar ali, ou então ele vai cada vez mais se imbuir lá dentro, cada vez mais se afundar nesse cenário caótico, tá bom? Então, o conceito de Schopenhauer explica muito isso, explica: olha, eu posso ser a Kelly, de repente vinda de uma família com boas condições financeiras, que teve educação, que teve prosperidade, daí eu vou construir minha faculdade, vou construir minha empresa, e de lá eu vou deslanchar na vida, de mentalidade também. Ou então a Kelly nasceu ali numa família também muito bem organizada, muito bem estruturada, só que a Kelly não teve uma boa mentalidade. Quantos casos a gente ouve disso, né? E aí a Kelly, sei lá, cometeu um crime com os pais. A Kelly matou os pais. Já tivemos isso na sociedade dentro de um indivíduo muito bem estruturado.
Eu tô falando aqui de Suzanne von Richthofen. Pare o vídeo agora e pause. Então, ela poderia ser esse outro indivíduo aqui que teve uma estrutura, uma educação, mas o viés com que ela tinha ali, com que ela olhava o mundo, com que ela olhava a família, com que ela olhava ao seu redor, fez com que ela destoasse de um caminho que, digamos, não trouxe para ela desenvolvimento pessoal, profissional, familiar, de mentalidade. Vou dar um outro exemplo aqui. A gente tem vários exemplos na música, na arte, na administração, nos negócios, de indivíduos que vieram de um cenário muito caótico, muito desolador, muito deficitário, de comunidades muito humildes, e um que deslanchou na vida, conseguiu ser um ícone ali, ou outros que cada vez mais se afundou naquilo e que cometeu os crimes e que viveu aí, na verdade, num submundo, às margens da sociedade, cometendo crimes, aquilo que a sociedade desmoraliza, que a Constituição, enfim, que as leis, que a moralidade desmoraliza. Bom, clareou um pouquinho essa ideia do véu de Maia? Então, entenda só, resumindo, tá? O Schopenhauer fala assim, existe um viés com que eu olho a realidade e que vai depender da minha mentalidade, da minha instrução, do meu bom senso, se aquilo vai me fazer mal, aquilo vai me fazer bem. Vai depender se eu tô olhando aquele viés para progredir na vida ou se eu tô olhando para regredir na vida. Vou dar um exemplo aqui, tá? Teve até uma propaganda. Você perguntar o que é um cinto para uma criança. Mostra para uma criança e fala para que serve isso. Uma criança vai correr, vai com medo, porque aquilo para ela é uma ferramenta para apanhar, para ela receber alguma violência física, ok? Algum castigo físico. E para outra ela fala, é um cinto. E para que serve isso? Para colocar na roupa, colocar na gente, colocar na calça, na saia, na bermuda. É para isso que serve, para você ajustar o tamanho. Então você percebeu que o ponto de vista de cada um é diferente, porque o véu que cada um tem, o viés, o olhar, a mentalidade que cada um tem sobre o mesmo objeto é subjetivo. É subjetivo. Eu posso olhar a minha realidade, que ela seja difícil, eu posso olhar aquilo com fúria, com vontade, com gana de ultrapassar aquilo. E aquilo pode sim me desestabilizar, mas ele me desestabiliza 20%, 80%, mas me dá gana 70%. Eu posso olhar aquela realidade difícil, deficitária, caótica, desoladora, como 80% de motivo para eu me afundar cada vez mais. Veja se fez sentido para você. E aí você usa em minoria social, em saúde mental, em segurança, se a ideia for criminalidade ou alguma coisa do tipo. Resumindo, pessoal, Arthur Schopenhauer com a ideia do véu de Maia, trazendo um conceito oriental para o ocidente, é perfeito para você utilizar em redações da FUVEST, da Mackenzie, da FGV, que trazem da FAAP, que trazem essas questões mais reflexivas, mais problemáticas humanas. Não é uma questão muito concreta, é um problema abstrato, a gente chama de redação abstrata, ok? Bom, é isso. Deixa aqui nos comentários se você já tinha ouvido falar desse conceito do Arthur, se você já escreveu redação com ele ou se você não tinha ouvido falar e a aula te clarificou, algum insight, alguma ideia que você teve, eu vou adorar te conhecer, tá bom? E claro, vai lá, divide com um amigo que eu tenho certeza que vai colaborar com ele. Obrigada por hoje, até a próxima e gabarita esta redação.